E para falar mais sobre essa tragédia que terminou com a morte de 9 jovens na comunidade de Paraisópolis na madrugada do último domingo, eu converso agora com o advogado e conselheiro do CONDEP, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, Ariel de Castro Alves. Boa noite, Ariel. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Uma boa noite para você. Boa noite, André. Boa noite aos telespectadores da TVT. É um prazer falar com vocês, apesar que o assunto não é nada prazeroso. É bastante trágico. E eu queria entender, Ariel, qual que é o papel do CONDEP em casos como esse ocorrido em Paraisópolis? O CONDEP é um conselho de Estado criado lá no início da década de 90 com a finalidade de receber denúncias de violações de direitos humanos e de acompanhar investigações em casos assim exemplares de violações, de desrespeitos aos direitos humanos. Nós temos sido atacados por vários setores atualmente, principalmente no próprio parlamento, pela chamada bancada da bala, pelos setores mais reacionários que querem acabar com o próprio CONDEP, querem colocar no CONDEP associações de militares, associações de policiais civis e tirar essa predominância que nós temos no Conselho de entidades de direitos humanos e nós somos eleitos por essas entidades, através de uma votação direta dos representantes das entidades de direitos humanos, inclusive muitos sindicatos também participaram dos últimos processos eleitorais. Como é que você avalia essas mortes de 9 jovens e adolescentes em Paraisópolis? Uma ação criminosa, né, podemos denominar aí como uma chacina, um massacre, uma ação criminosa de policiais. Inicialmente, pensávamos até numa ação desastrosa. Verificando os vídeos que nós temos, torturas, temos graves agressões, então vemos lá uma intenção dos policiais em ferirem, matarem, torturar os jovens que lá estavam. E também vai contra os protocolos, as próprias regras, os treinamentos da polícia. Não se pode se interferir num local com uma enorme quantidade de jovens, principalmente de adolescentes. O adolescente é muito impulsivo, então jogar bombas de gás lacrimogênio, disparar balas de borracha, partir para agressões em cima de uma multidão, principalmente de adolescentes e jovens, só pode gerar uma tragédia, ainda mais porque eles não tinham para onde correr. Eles estavam em becos, em vielas, confinados, em locais que não tinha muitas vezes para onde ir. Então isso só poderia gerar, né, o que gerou esse massacre, essa tragédia. Dá para dizer que foi uma emboscada? Sim, uma verdadeira emboscada através aí da ação dos policiais, que até agora não comprovaram que estavam efetivamente perseguindo suspeitos. Até agora nenhum vídeo mostra isso, nenhuma testemunha diz isso. Isso provavelmente é um álibi dos policiais que eles inventaram depois para justificar essas ações criminosas. Eles precisam, sim, ser responsabilizados por homicídio doloso, que é quando se assume o risco de produzir um resultado grave, como foi esse. Então, o dolo eventual é o que é previsto na área do direito. Então, eles precisam ser responsabilizados pelas torturas que nós vimos lá, pessoas gritando, né, por conta da atuação extremamente violenta, inclusive de tortura em alguns vídeos, e também pelo homicídio doloso. Agora, essa história da polícia que reagiu a um ataque na moto, são histórias recorrentes. Isso é comum? Isso é repetitivo, Ariel? Sim, muitas vezes eles acabam inventando esses álibis. E quando não dá certo inventar esses álibis de suposta resistência, de confronto, eles inventam que a arma atirou de forma acidental, para ficarem impunes. Eu não acredito efetivamente numa investigação isenta. Você não acredita? Eu não acredito que a investigação será isenta. Pode acabar como acabaram vários casos. Lembrar aqui daquele menino Douglas Rodrigues, da frase "por que você atirou em mim?", há 4 anos atrás, processo arquivado a pedido do Ministério Público e o policial justificou que a arma falhou, teve problema na arma e fez o disparo
a arma disparou sozinha. E o caso do menino Ítalo, de 10 anos, morreu no Morumbi há 2 anos atrás, também processo arquivado pela própria Justiça, mas o Ministério Público ainda está recorrendo. Então, infelizmente, eu não acredito na isenção dos órgãos de investigação do Estado de São Paulo, até porque é uma política de Estado, é uma política de extermínio. O governador, na campanha, já anunciou que, a partir do dia 1º de janeiro, a sua polícia estaria liberada para matar, assim como prega o próprio presidente Bolsonaro, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, com essas propostas que, inclusive, ampliam o leque de legítimas defesas, né? Colocando até o medo, a surpresa e a violenta emoção como situações de legítima defesa. A gente tem imagens, inclusive, Ariel, de policiais que circularam na internet comemorando isso. Tem imagens aí, vamos ver. Onde é o baile funk hoje? Taticão vai marcar presença. São imagens que circulam na internet. Você apoia a PM, combater o pancadão? Uma pergunta. Com arma apontada, um ato violento, né? Uma situação bastante agressiva. Mais um que circulou hoje, o baile do Paraisópolis foi top. E aí uma pessoa, uma figura massacrada, amassada no chão. Tem outra aqui usando lacrimogênico. Você apoia a Polícia Militar acabar com o pancadão? Tem mais memes também que acabam surgindo na internet, circulando, né? Isso mostra... Por que a polícia tende a ter essa ação violenta? Nós vemos aí situações de incitação ao crime, de apologia também aos crimes que foram praticados em Paraisópolis por policiais militares. Então, e são postagens feitas por policiais. Sim, eles podem também ser responsabilizados, eles precisam ser identificados. Nós vimos essa matéria hoje da própria Ponte Jornalismo, tratando dessas denúncias. A ouvidoria já tomou conhecimento, isso vai ser também devidamente apurado. Agora, situações assim dos bailes, nós não temos como proibir esses bailes. Eles são até tradicionais já em São Paulo. Manifestações culturais também da Até porque da região. Os jovens na periferia, eles não têm muitas opções de lazer e de cultura. O poder público não oferece essas opções. E quando o poder público aparece, é através de ações violentas de alguns maus policiais. Não podemos também generalizar como todos, se toda a corporação fosse formada por pessoas más. Então, é necessário, se quer impedir um baile, você não pode fazer durante o baile, quando já tem 5.000 ou 30.000 pessoas lá, principalmente adolescentes. Tem que chegar antes e evitar que as pessoas entrem, até porque a maioria das pessoas que vão nesses bailes, elas não são da própria comunidade, elas vêm de longe, são bailes tradicionais, principalmente aqui o baile da Elipa, em Heliópolis, e Paraisópolis e várias outras comunidades. Então, para se impedir, tem que a polícia chegar antes e daí os jovens não vão se aproximar do local para o baile. Mas eu não acho que é a criminalização que vai resolver. Acho que prefeitura, governo do estado, varas da infância, promotorias, conselhos tutelares, organizações sociais precisam se reunir e precisam diminuir as situações de risco dentro desses bailes, inclusive drogas para crianças e adolescentes, para todos, né? O consumo, o tráfico de drogas, tem que reduzir as situações de consumo de álcool, principalmente por adolescentes, que é crime, e o sexo também. Muitas vezes temos situações de exploração sexual nesses locais, práticas sexuais. Eu já conheci adolescentes em abrigos que elas tinham ficado grávidas até várias vezes e não sabiam nem quem era o pai dentro desses locais. Mas, agora, por outro lado... esses problemas também não são só nesses bailes funks, vários locais que reúnem jovens. Mas, por outro lado, o baile funk também é uma opção de lazer naquela região e também movimenta o comércio, numa outra leitura, Ariel. Sim. Certamente, muitos comerciantes se beneficiam, vivem daquilo, eles sustentam, né? suas famílias com os bailes. Então, também é necessário verificar que são festas tradicionais, por isso que o poder público tem que, de alguma forma, regulamentar.
para poder estabelecer horários, regras, presença de agentes de saúde para distribuir preservativos, para orientar os jovens sobre a questão da sexualidade, sobre a questão das drogas. Então, e a polícia estar próxima, mas para fazer a segurança dos frequentadores, dos jovens que lá estão, e não para fazer o contrário, para atentar contra a integridade física e a vida desses jovens. Como acontece em outros locais de São Paulo, a gente tem, por exemplo, a Vila Madalena, Augusta, que Sim. também são pontos de encontro de jovens e que a polícia não tem esse tipo de atitude violenta e repressora. Muito pelo contrário, está sempre ali com o intuito de preservar, pelo menos na maioria das vezes, a vida das pessoas, né? Exatamente. Talvez uma questão de preconceito por ser uma região periférica, o caso de Paraisópolis. Sim, né? Vamos lembrar da época da Copa, da última Copa do Mundo. Os rolezinhos, né? Aqui no Brasil, em que as pessoas se reuniam lá em Pinheiros, era uma multidão de pessoas. Sim. Jamais vimos esse tipo de atitude da polícia, na virada cultural também, da mesma forma. Então, é necessário que a polícia esteja para proteger os cidadãos e não para atacá-los, como nós vimos claramente aí em Paraisópolis. Ariel, a gente vai ficar por aqui. Quero agradecer muito a sua presença. A TVT está aberta para você voltar, conversar com a gente. Vamos acompanhar esse caso de Paraisópolis. Contamos com a sua companhia, com a sua presença aqui, sempre que necessário, para a gente discutir esse tema e esse episódio tão lamentável na periferia de São Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço, e o principal é nos solidarizarmos com os familiares desses jovens e trabalharmos para que nunca mais essa cena se repita. Obrigado mais uma vez. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.